seleciona 7 sinais ou milagres que comprovam a divindade de Jesus Cristo. E desses 7 milagres que João destaca em seu evangelho, 5 deles não aparecem em nenhum dos outros evangelhos. Eu vou pedir que vocês deixem a Bíblia aberta e nós vamos percorrer o evangelho de João para que eu possa destacar para vocês esses 7 sinais, esses 7 milagres que apontam, que João registra, como a Cesaltina leu. Estes foram escritos, estes foram registrados para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. Então, que sinais são esses? O primeiro sinal, o primeiro milagre realizado por Jesus está em João capítulo 2. Vamos ler a Bíblia, tá bem? João capítulo 2 é o primeiro sinal, o primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre de Jesus Cristo? A transformação da água em vinho. Então, o primeiro sinal está do versículo 1 ao versículo 11. Tá bem? Você pode escrever assim, Inês, ó. Primeiro sinal. Sim. Primeiro sinal destacado por João. A transformação da água em vinho. Vai do versículo 1 ao versículo 11. O segundo milagre destacado, ou o segundo sinal destacado por João, é a cura do filho do oficial do rei. Está no capítulo 4. Podemos passar para o capítulo 4. É a cura do filho de um oficial do rei. Está no capítulo 4, do verso 46 a 54. Depois nós temos o terceiro sinal, no capítulo 5 do Evangelho de João. É a cura do coxo, que há 38 anos permanecia ali junto àquele tanque Betesda. É o terceiro sinal, o terceiro milagre que aponta para a divindade de Cristo. É a cura do coxo. O quarto sinal nós vamos encontrar no capítulo 6, a multiplicação de 5 pães e 2 peixes. O quinto sinal está no capítulo 6 também, versículo 16 a 21. Jesus anda sobre o mar. O sexto sinal está no capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Interessante, queridos, que aqui na cura do cego de nascença é o sexto milagre para comprovar a divindade de Jesus. João capítulo 9, do versículo 1 até o 41. Neste milagre, os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam para ele: Senhor, quem pecou para que este nascesse cego? Será que ele pecou ou os pais dele pecaram para que ele nascesse cego? E é interessante a resposta de Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós acreditamos ou nós temos uma teologia errada na nossa interpretação, na nossa avaliação dos fatos e das fatalidades da vida. E eu gosto muito de lembrar deste milagre de Jesus. Jesus responde aos seus discípulos: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. O sétimo sinal ou milagre é a cura de a ressurreição de Lázaro. Está no capítulo 11, versículo 1 a 46. Este é o sétimo sinal que João destaca para comprovar a divindade de Jesus Cristo. Provar que Jesus é o Filho de Deus. Então, são 7 sinais. A transformação da água em vinho, o andar sobre as ondas, a cura do coxo, a cura do cego de nascença, a cura do filho do oficial do rei, a multiplicação dos pães e dos peixes. E entre esses 7 sinais, 5 nenhum dos outros evangelhos registram. Apenas o andar sobre as ondas e a multiplicação dos pães e peixes, Mateus, Marcos e Lucas destacam. Então, estes foram escritos para que creais que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenhais a vida eterna. Sugiro que vocês leiam o livro de João, de uma forma, não de uma forma quebrada, pausada, porque há determinados ensinamentos do Evangelho de João
que nós não vamos perceber se nós, por exemplo, eu vou ler só um capítulo. Quando a mensagem que João está querendo transmitir, ela pode estar contida em 2 ou 3 capítulos seguidos. Procurem ler a sequência completa da mensagem que João está querendo descrever. Algumas vezes, isto pode incluir capítulos seguidos. No caso da cura do cego de nascença, irmão, vocês vão ver que há toda uma história, um contexto e muitos desdobramentos após a cura. Então, se você ler só os 5 primeiros versículos, você não vai entender a mensagem e o significado espiritual da cura do cego de nascença. Ali João estava querendo dizer para nós que aquele que é capaz de abrir os olhos físicos é o único que pode abrir os olhos espirituais do pecador perdido. Percebe? Então João se concentra, João procura destacar para os seus leitores o significado mais profundo, o significado espiritual daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus ensinou. Eu lembro de um relato que eu ouvi de um pastor que estava a pregar numa determinada esquina enquanto evangelizava, e um homem muito arrogante se aproximou dele, e o pregador era uma pessoa um tanto limitada, era uma pessoa um tanto desprovida de conhecimentos intelectuais. E esse homem arrogante se aproximou do evangelista e começou a fazer confrontos. E o pobre do evangelista ficou um tanto desconcertado, sem ter argumentos para se contrapor àquele senhor que estava ali. E eu lembro desse testemunho que o senhor que estava pregando, né, ficou sem resposta. Aproximou-se dele um outro senhor, bem vestido, com óculos escuros, muito bem abençoado, e ele disse: olha, desculpa-me, eu posso entrar na conversa? E esse senhor que se aproximou do pregador tentando ajudá-lo, perguntou ao arrogante: Senhor, que cor é a sua camisa? E aquele senhor que estava confrontando o evangelista disse: minha camisa é azul. Senhor, que cor é o seu sapato? Meu sapato é preto. Senhor, que cor é o céu, as nuvens? E o Senhor falou: o céu é azul e as nuvens são brancas. Por que você está a fazer tantas perguntas? E ele tirou os óculos, olhe para mim. E ele diz: eu sou cego de nascença. Tente explicar para mim o que é o azul, o que é o branco, o que é o preto do seu sapato. Você é cego de nascença. Você nasceu espiritualmente impedido de ver e de entender a revelação de Deus. E João tem essa capacidade de mostrar-nos que Deus não só cura os olhos físicos, como também abre o entendimento para que o homem receba a revelação de Deus. Há um outro milagre maravilhoso que João destaca. Desculpa, não é João, é Marcos. Marcos, no capítulo 2, é a cura daquele paralítico que não podia andar, e os seus 4 amigos o levam, né, e abrem o telhado e põem o paralítico diante de Jesus, né? E ali diante da multidão, Jesus olha para o homem paralítico e diz: filho, teus pecados estão perdoados. Os religiosos, os fariseus, ficaram a razoar, né, em suas mentes: quem é esse que pensa que pode perdoar pecados? E Jesus, sendo Deus, sabia o que se passava na mente deles e diz assim para eles: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, agora eu digo: levanta-te, toma o teu leito e anda. É maravilhoso, não? A forma como Jesus responde, confronta e revela quem Ele é e o seu amor, indo ao encontro daqueles que precisavam do toque especial do seu poder.
é isso. Outra dica na leitura do Evangelho de João: enquanto você lê o Evangelho de João, procure identificar a audiência a que Jesus estava se dirigindo. Por exemplo, ele estava falando para seus discípulos, Jesus estava falando para os seus adversários, fariseus religiosos, ele estava falando para a multidão. Então, por que é interessante você ver? Quando você estiver lendo, aí você tenta identificar para quem Jesus estava falando. Porque Jesus tratava diferentemente cada plateia que lhe ouvia. Então é uma outra maneira, é uma outra dica para você entender, perceber e compreender como Jesus reagia, né? Eu acho interessante, sabe? Nós, né, que temos tido o privilégio de ir no campo missionário, né, e compartilhar as boas novas de Jesus, há um desafio chamado contextualização, identificação pessoal com o povo a que o Senhor tem nos enviado para falar. Eu lembro-me de um confronto maravilhoso que um missionário mexicano que estava me aconselhando, um casal de mexicanos, isso foi ainda logo no meu primeiro ano na Índia. Então esse amigo estava tentando me corrigir, estava fazendo um confronto amoroso. E ele disse assim: Mara, você é muito brasileira. E eu, ingênua, sem sabedoria, né, com orgulho, disse: sou mesmo, com muito orgulho. E ele riu, sabe, assim, de uma forma amorosa e muito sábia. Ele disse: mas você não deve ser tão brasileira. Você tem que esquecer a sua bagagem cultural e se identificar com os indianos, entender a mentalidade dos indianos, por que que eles fazem o que eles fazem, para que você possa melhor alcançá-los com a mensagem do amor de Cristo. Jesus, quando ia falar para os pescadores, ele falava parábolas usando rede, peixes, separação de peixes. Quando ele falava com pastores, ele falava de ovelhas, né? Então, Jesus, ele falava de forma a que o seu ouvinte, quem estava presente. Sim, mensagem. Exatamente. Para que a pessoa pudesse entender melhor a sua mensagem, né? Exatamente. Então, enquanto leio o Evangelho de João, procure identificar quem eram os ouvintes de Jesus. Tá bem? Sinopse do livro de João. O Evangelho de João pode ser dividido em 5 partes. A primeira parte é a parte em que ele destaca que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso está no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18. A segunda parte é a manifestação da divindade de Jesus Cristo, e que ela é acompanhada por 6 testemunhos. O testemunho de João Batista, o testemunho do Espírito Santo, o testemunho dos discípulos, o testemunho das obras poderosas que Cristo realizava, o testemunho do Pai e o testemunho das Escrituras. E essa comprovação da divindade de Cristo vai até o capítulo 12, do capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 12, versículo 20. A terceira parte nessa divisão, né, do Evangelho de João, ela destaca a revelação particular de Jesus e suas instruções aos discípulos, que vai do capítulo 13 até o capítulo 17. A quarta parte trata da humilhação, sofrimento de Jesus e o seu triunfo sobre a morte. Está do capítulo 18 até o capítulo 20. Depois nós temos o epílogo, né? O final do Evangelho de João, os capítulo 21, versículo 1 a 23. Agora nós vamos destacar algumas particularidades do Evangelho de João. João é considerado por muitos estudiosos
como o livro mais profundo e mais espiritual da Bíblia. Nele, Cristo dá uma revelação mais completa de si mesmo, de Deus Pai, que nenhum dos outros evangelhos sinópticos apresenta. Como é que ocorre essa revelação? A revelação da pessoa de Jesus Cristo, dos seus atributos, né? Da pessoa de Deus revelando a sua paternidade. Como é que isso acontece? Eu vou destacar aqui alguns pontos e algumas passagens que nós vamos perceber de uma forma mais direcionada. Revelação da pessoa de Jesus Cristo e de seus atributos. Aquele título ou prerrogativa que Jesus puxava para si mesmo. Eu sou, o eu sou de Cristo. Nós vamos ver Cristo dizendo, por exemplo, eu sou o Messias. Outro dia eu estava conversando com o Testemunho de Jeová e ele estava dizendo para mim que em nenhum momento Jesus disse que eu sou o Messias. Aí eu disse, não, então vamos ver aqui, João capítulo 4, vamos lá. João capítulo 4 é uma passagem singular, não há em nenhum outro evangelho. Apenas João registra o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então está aqui a mulher samaritana que veio pegar água, né, naquele poço. E Jesus se aproxima dela, ela se admira, porque os judeus tinham uma certa birra, uma certa indiferença para com os samaritanos. E Jesus, sendo judeu, pede à samaritana água. Então acho que vocês conhecem essa parte, é bastante conhecido. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E Jesus pede água para ela e a mulher se admira. Como podes tu, um judeu, pedir água para mim? Que sou samaritano? Aí Jesus diz no versículo 10: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí a mulher, Senhor, onde é que tem essa água viva, né? Que não vou ter mais sede, né? E depois eles conversam, o assunto vai para a adoração e Jesus fala que chega um tempo em que Deus irá procurar aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Vamos lá para o versículo 24. Deus é espírito. Jesus está a responder para a mulher samaritana. Versículo 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher samaritana reply to him, como é que eu digo? Responde para ele. Disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Aí veja a resposta de Jesus. Eu o sou. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. O que é que Jesus está dizendo aqui? É a primeira vez que exatamente. É a primeira vez que o Senhor diz, né? Em toda a Bíblia, eu sou. Foi a mulher samaritana. A mulher samaritana. O Senhor se revelar a uma mulher. Exatamente. Então, para uma mulher, Jesus diz, eu sou o Messias, né? Então, vamos ver aqui, em várias passagens de João, várias dessas frases de Jesus, eu sou. Então, a primeira que eu destaquei para vós é, eu sou o Messias, este que fala contigo. Depois, João 6, 35, 48 e 51. Pode ler para nós, por favor? Então, em João 6, 35 diz, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. No 48, faz a referência logo que eu sou o pão da vida. 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne e que eu darei pela vida do mundo. Obrigada, Inês. Jesus também falou que eu sou a luz do mundo. A Cesaltina vai ler para nós. João 9, 5. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. João 10, 7. Portanto, tomou
tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Depois no versículo 10, 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em João 11, 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Há muitas outras expressões de Jesus. Essa famosa de João 14. João 14 foi o primeiro versículo que eu memorizei. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois Jesus diz também em Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último. João relata também acerca da divindade de Jesus em muitas referências em seu Evangelho. João relata acerca da obra do Espírito Santo, aquele que vem para confortar, para ensinar, para ministrar, para nos capacitar a andarmos no nível de espiritualidade, de comunhão, de santidade a que Deus chama todos os seus filhos. João também testifica acerca da comissão divina de Jesus Cristo. Por exemplo, no capítulo 5, João declara 6 vezes consecutivas. Vamos ver isso? Capítulo 5, João declara 6 vezes. Jesus destacando que fora enviado pelo Pai. João capítulo 5, versículo 23, Inês. Diz: e para que todos honrem o Filho como honram o Pai, quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Jesus está dizendo, o Pai que o enviou. Agora, Inês, versículo 24, pode continuar? Versículo 24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, 30, versículo 30. mas passou da morte para a vida. Cesaltina vai ler João 5, 30 e 36. Também Jesus dizendo, o Pai me enviou. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo que o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. 37. 37. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E no 38 ele diz, nem a sua palavra permanece em vós, pois não credes naquele que me enviou. Então João destaca de forma enfática a comissão divina de Jesus Cristo. Ele foi enviado pelo Pai, né? A outra revelação maravilhosa que João nos traz em seu Evangelho é acerca da paternidade, o coração paterno de Deus. Cristo fala de Deus como Pai mais de 100 vezes neste Evangelho. Só para vocês terem uma ideia, no Evangelho de João, Jesus destaca o coração paterno de Pai, coração paterno de Deus, mais de 100 vezes. Só para vocês terem uma ideia, eu vos aconselho, inclusive a você também que está nos assistindo, só no capítulo 5 eu contei quantas vezes a palavra Pai aparece. No capítulo 5 aparece 14 vezes. 14 vezes, eu tenho aqui na minha Bíblia circulada, 14 vezes nesse capítulo 5, a palavra Pai. Se nós formos para o capítulo 14 do Evangelho de João, essa palavra Pai vai aparecer 19 vezes. 19 vezes. Então, se em todo o Evangelho apareceu mais de 100 vezes, há um significado profundo acerca disso. Então, a paternidade de Deus é revelada nas palavras de Jesus Cristo nesse Evangelho de João. Interessante, irmãos,
que os muçulmanos, Deus é um ser para eles distante. É um ser muito distante. Então, você falar acerca da paternidade de Deus para um muçulmano é algo muito novo, é algo assim completamente incompreensível para eles. Agora veja nós podemos abrir a nossa boca e com o nosso entendimento chamar Deus de Pai, Abba Pai, com absoluta convicção de que, de fato, Ele já nos adotou como seus filhos, Ele nos escuta e se interessa por nós com amor paternal. Isso é muito confortante, né? E João nos traz essa revelação em seu Evangelho, a paternidade de Deus. Também no Evangelho de João, nós vamos ver algumas características. Mais da metade do Evangelho de João, descreve os eventos que corresponderam aos últimos acontecimentos, ou seja, os últimos dias antes da crucificação de Jesus. Então, mais da metade do Evangelho de João, ele reuniu eventos que aconteceram, né, que se desenrolaram nos últimos dias que antecederam a morte de Jesus na cruz do Calvário. João destaca discursos e conversas encontrados somente neste Evangelho. Por exemplo, a conversa de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3. Nós já sabemos, né? Nicodemos era o quê? Um dos principais dos sacerdotes nas sinagogas, né? E foi ter com Jesus de noite. Então, o discurso de Jesus com Nicodemos não é apresentado em nenhum dos outros evangelhos, apenas em João. E foi para Nicodemos que Jesus falou o versículo mais conhecido em toda a Bíblia. Qual é o versículo mais conhecido em toda a Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para Nicodemos que Jesus falou isso. A conversa de Jesus com a mulher samaritana em João capítulo 4 também não se encontra em nenhum outro evangelho.